senador pelo estado do querido Acre, Márcio Bittar. Vossa Excelência tem até 10 minutos para utilizar o tempo. Bom, senhor presidente, o Everton, quero cumprimentar a todos, saudar a minha esposa Thaís. Mas, presidente, eu também quero mais uma vez me solidarizar ao senador Marcos Duval. Não nos conhecíamos, não temos uma amizade, não é dos parlamentares com quem eu mais me relaciono, mas isso não faz diferença, Mourão. Nós temos 80 senadores, nós não temos mais 81, porque um senador da República, na prática, está cassado. Eu já falei e vou repetir, se um senador legitimamente eleito, ele tem a sua conta bloqueada em até 50 milhões de reais, se ele não pode receber inclusive salário, não pode viajar, não tem como manter a sua vida, portanto não tem como exercer o mandato que o povo do Estado lhe conferiu. E é uma vergonha, senhor presidente, que esta casa, presidida pelo Pacheco, que eu votei a primeira vez, e a segunda, Cleitinho, inclusive contrariando um amigo meu candidato, Rogério Marinho, por razões que já expliquei. Politicamente eu entendia, e talvez erroneamente, que para achar um meio termo entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo, eu entendia que seria melhor a eleição e depois a manutenção do atual presidente. Eu quero acreditar ainda, senhor presidente Everton, que eu não errei no meu voto. Mas se o Senado se cala, se o Senado não faz nada, vendo um senador sendo cassado numa atitude monocrática de um ministro, isso é uma falta de respeito e de vergonha para todos nós que aqui estamos. Portanto, mais uma vez a minha solidariedade ao senador da República, que, repito, na prática está com o seu mandato cassado, ou no mínimo, ele está com o seu mandato suspenso. Senhor presidente, é por essas e outras, astronauta, que eu estarei no dia 7 de setembro lá em Minas Gerais. Presidente, eu não sou dos mais corajosos, mas eu lembro de uma frase que o Mandela repetia, que a coragem não é a ausência do medo, a coragem é a superação. Eu sei muito bem que ao assinar um pedido de impeachment, qualquer um de nós está sujeito a receber retaliações, como vários estão recebendo. Mas há um momento, senhor presidente, que o homem tem que superar os seus receios, os seus medos, e em nome daqueles que te elegeram, daqueles que defendem a liberdade no país e a manutenção da democracia, precisam se posicionar. Sobre esse assunto, quero dizer mais uma frase. Sabe quem é que humilhou o Supremo brasileiro, Cleitinho? O Maduro. Eu, se fosse membro do Supremo, eu teria muita vergonha de ver um ditador como Maduro, que é uma ditadura que mata, que sequestra, que elimina adversário, que prende adversário, que tem o Supremo Tribunal Federal completamente no bolso do colete. Ele disse agora há pouco, comparando o Supremo Tribunal do Brasil ao Supremo Tribunal da Venezuela. Isso sim é um ataque ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eu sentiria vergonha, repito, se fosse membro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, de ver um ditador que quebrou o país dele. Aliás, tem estatísticas que dizem que, em média, o venezuelano perdeu quase 10 quilos, porque não tem o que comer. Ele, que sucedeu o Chávez, pegou um país que era considerado o primeiro país da América Latina, que entraria no clube dos países ricos, e quebrou o país. E agora ele compara a justiça da ditadura venezuelana, ele, Maduro, comparou com o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Outro assunto, senhor presidente. O prefeito do Jordão, Damares, um dos municípios mais pobres do Brasil,
dos mais baixos IDHs do Brasil, pobreza extrema. Acaba de declarar nessa terça-feira agora, ontem, estado de calamidade pública em decorrência da grave estiagem em função do El Niño, que há 40 anos não se tem uma estiagem como essa. Lá, senhor presidente, já disse e repito, o botijão de gás chega a R$200. A gasolina e o diesel chegam a R$12, R$13 o litro. E sabe por que essa carestia está instalada, Cleitinho? Porque não se pode fazer estrada. Cadê o Lula? Cadê a Marina? Cadê aqueles que se locupletam com as suas ONGs, recebendo bilhões de reais? A Marina foi ao Acre, senhor presidente, terra natal dela, que ela abandonou. Hoje ela é deputada por São Paulo, porque ela não se elegeria mais. Quando eu falo que estão macumunados com as ONGs que recebem dinheiro de fora, a Marina foi ao Acre entregar 34 milhões do Fundo Amazônia, custeado pela Noruega, que vive de petróleo e gás, para uma ONG, uma das que entrou na justiça, no Ministério Público, pedindo, e o Ministério Público acatou, proibindo uma das estradas no Acre. Então nós temos aqui, astronauta, eu que nasci no estado de São Paulo, conheço razoavelmente bem, mas sou com muito orgulho acriano por opção. Como é que você tira da miséria municípios que estão absolutamente isolados? Jordão, Santa Rosa, Porto Valta e Taumaturgo. O rio está seco. A canoa, Cleitinho, que demorava às vezes 4 horas, está demorando 15 dias. E vou dizer mais uma vez, antes que alguém pergunte que esteja nos assistindo, mas eles não produzem, eles não podem. Porque se sair do centrinho da cidade, para qualquer direção que o povo do Jordão caminhar, ele vai encontrar uma reserva indígena, ele vai encontrar uma área de preservação que ele não pode mexer. Repito, cadê a Marina? Senhor presidente, se alguém fizer um roçado lá agora, e não tiver licença ambiental, pode ter certeza que vai chegar o IBAMA, a Polícia Federal, com helicópteros. Mas helicóptero para ir lá ajudar aquela gente que está agora isolada. Só Deus para acudir, aí não aparece nada. Quem dirá? Macron, Leonardo DiCaprio e tantos outros. E a maluquice continua. Olha aqui. Através de ação civil pública ajuizada pelo Laboratório do Observatório do Clima, que conseguiu judicialmente sustar a licença referente à construção e asfaltamento do trecho do meio da BR-319. Enquanto a Marina for ministra, enquanto Lula for presidente, Porto Velho está condenado a não se ligar a Manaus. Manaus e o Amazonas estarão condenados a não poder ter uma estrada, que é a única que pode ligar Manaus, Porto Velho e ao restante do país. Olha as palavras da ministra Marina Silva, abre aspas, dita em Porto Velho: socialmente até a gente entende, agora ambientalmente e economicamente não se faz uma estrada de 400 quilômetros no meio da floresta virgem apenas para passear de carro, se não estiver associada a um projeto produtivo, fecha aspas. E ela não é governo? O único governo que ela não mandou foi o nosso, do Bolsonaro. Fora disso, ela teve influência no Sarney, no Fernando Collor, no Fernando Henrique, em todos eles, sendo inclusive ministra, não é a primeira vez. Agora, receber o Macron aqui, com pompa e circunstância, levá-lo para o interior da Amazônia para se reunir com Raoni, com o objetivo claro de dar luz a ele de novo, para ele entregar um documento em nome, abre aspas, das comunidades indígenas, pedindo para não fazer a ferro-grão, aí eles recebem. E eu vejo o sorriso no rosto da Marina, do Lula, recebendo o Macron, Cajuru, no meio da Amazônia, para entregar um documento contra o Brasil. Descaradamente, aquele mesmo que disse lá na Europa Ocidental que ela está fechada para o Mercosul,
Aquele camarada que comunicou e que bateu a porta na cara do Lula é o mesmo que veio aqui na Amazônia para fazer com que o Raoni tivesse luz de novo, Magno Malta, para ele poder entregar um documento contra o Brasil. E é assim, ó. Aí municípios isolados, que só tem, repito, só tem a Deus agora. Jordão, Taumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa, isolados numa carestia terrível. E agora não aparece helicóptero, não aparece ninguém do Estado para estender a mão àquela gente que é vítima dessa política insana que o Brasil aceitou impor para a Amazônia, que faz com que nós sejamos proibidos de usar os recursos naturais que Deus nos deu para prover a nossa gente. Enquanto... É terrível. E não é bom. Assim como o Paulinho Paiacan, que foi adorado no Canadá, por aí afora, depois foi pego com denúncia de estupro e coisas mais. Senhor presidente, enquanto eu tiver voz, eu vou me levantar contra o que eu considero que é a maior vergonha do Brasil. Para mim é o maior assalto, é o maior roubo, muito maior do que da Petrobras, do Mensalão, é o assalto. Imagina o que é uma região que representa 66% do Brasil ser proibida de usar seus recursos naturais. O descaramento é monumental. O Canadá, para terminar, senhor presidente, o Canadá paga a ONG no Brasil para nos proibir, porque na prática é assim, quer pegar uma reserva indígena, forjar um outro estudo, aumenta a reserva para abraçar aquele lugar lá em Altazes, onde descobriu-se uma nova mina de potássio. O Canadá faz isso preocupado com o brasileiro? Claro que não! Ele faz isso porque ele vende potássio para o Brasil. E aí o Brasil paga royalty para o índio canadense, porque boa parte do potássio que vem de lá é de reserva indígena no Canadá, que lá eles são donos, aqui não. Aí o Brasil paga royalty para o índio canadense. Senhor presidente, era o que tinha para dizer. Muito obrigado. Uma parte. Obrigado, senador Bittar. Presidente, eu agradeço a palavra de Vossa Excelência, cumprimento sua esposa, dona Thaís, seja bem-vinda. E como não tem a parte, mas eu vou, pela ordem, abrir para o líder Cajuru, ao tempo que eu já chamo para a tribuna a senadora Damares Alves, pelo DF. Obrigado, presidente. Você sempre é justo. Bittar, amigo, vivemos aqui juntos há 5 anos e meio de mandato, nunca tivemos uma discussão, claro, você e eu, e a gente pode divergir em vários pontos, mas eu nunca vou desqualificá-lo. Muito obrigado. Eu queria apenas colocar que, como jornalista e um amigo que tenho, junto com o Datena, que é o senador Magno Malta, me conhece há mais tempo do que vocês. Eu sou o jornalista brasileiro mais processado na história do país. São 183 processos. Nunca fui condenado. Eu já recebi condenação de R$500 mil, foi a maior. Eu não tenho compromisso com erro. Quando eu erro, eu volto atrás. Por exemplo, eu errei com o bispo Malafaia, exagerei com ele. E peço desculpas pelos exageros. Agora, nessa questão do senador Marcos Duval, o ministro Alexandre de Moraes tinha que ter esse compromisso de voltar atrás quando erra. Porque num país como o nosso, em qualquer lugar do mundo, nenhum ladrão, nenhum traficante recebe uma condenação de 50 milhões. Nem Sérgio Cabral não, Cleitinho, nem Fernandinho Beiramar. Ninguém. Escolhe um americano, escolhe um argentino, escolhe quem você quiser, escolhe o Escobar, falecido. Pelo amor de Deus, tem limites. Então é isso que eu queria ponderar aqui e rapidamente falar sobre emendas, pois eu sou justo. O ex-presidente Bolsonaro mantive relação. O ex-presidente Bolsonaro atendia o telefone na primeira chamada, não era na segunda, na primeira, e eu ligava para ele todo dia. Num único ano em que tivemos um pequeno desentendimento, até no dia 31 de dezembro, no Réveillon, eu recebi emenda de forma equânime, irmãmente com os demais colegas. Então a questão de emenda, ela tem que ser justa, independentemente de você ser opositor ou não, porque você tem um compromisso com o seu Estado e com as suas emendas. É isso que eu queria acrescentar ao seu pronunciamento, mesmo que discorde de alguma palavra que você falou, mas a defenderei até a morte, o seu direito de dizê-las.
Senhor presidente, Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.